Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Perfil. Meu nome é João Marcos Klasman, aluno do primeiro ano de Publicidade e Propaganda aqui da FEMA, e sou o novo apresentador. Este é um programa que tem o objetivo de compartilhar e conhecer histórias de vida. Afinal, por trás de toda a história, tem um grande perfil. E o perfil de hoje é com Jerônimo Pereira Paz, de 38 anos, jornalista e radialista. Vamos falar sobre sua infância, desenhos favoritos e brincadeiras com amigos do bairro. Venha conhecer o perfil de Jerônimo Paz. Meu nome é Jerônimo Pereira Paz, eu tenho 38 anos de idade. Bom, a minha infância, eu acho que ela é muito igual a todas as aí, né? A gente, quando era pequeno lá, ficava em casa, acordava mais tarde, ficava... Na minha época, hoje não tem, né? Mas na minha época tinha muito programa infantil, né? Ficava lá assistindo os programas infantis, esperando os desenhos animados passarem. E são aqueles tradicionais, né? Caverna do Dragão, Transformers, Comandos em Ação. São alguns dos desenhos que... Thundercats. Então assim, eu acordava logo cedo, ficava lá com a programação de TV aberta, que eram algumas opções, né? Hoje a gente vê que a juventude, os mais novos aí, né, principalmente, hoje tem YouTube, tem desenho que pode assistir qualquer horário. Então na minha infância que marcou muito, que eu sempre lembro assim, que minha mãe me acordava, eu ficava deitado lá no sofá, né, para assistir essa programação infantil e esperar cada episódio, ficar acompanhando assim. Então eu não tinha um herói específico, mas assim, eu gostava de assistir muita televisão, mesmo já na época. Eu já gostava de ver o que acontecia em cada canal, cada programação, era muito bacana esperar de forma ansiosa os desenhos. Quando fala assim de brincar na rua, é uma época tão saudosa, né? A gente lembra que quando a gente ficava na rua, se ficava mais na rua, né? As crianças da época, da minha época dos anos 80, a gente conseguia formar assim, alguns grupos para ficar na esquina, ficar no quarteirão. A gente tinha o nosso time de futebol, a gente fazia brincadeiras. Na época até eu lembro que as mães e os pais nos ajudavam a gente fechar a rua, ficar lá para jogar futebol, jogar vôlei. Então assim, era uma atividade muito assim, intensa na época, porque você tinha os vizinhos, a gente conhecia todos os vizinhos, até os meninos que não estavam ali no bairro, eles vinham para o nosso bairro para juntar com a gente, para formar os times, as equipes. E a gente ficava conversando até muito tempo, não tinha... o que tem tanto hoje, né? Nos anos 80 a gente conseguia ter mais paz, a gente conseguia ter mais harmonia, não tinha assim tanta questão da questão da bandidagem de hoje, do perigo de você ficar na rua até tarde. Parece que as coisas antigamente eram até mais tranquilas. Então assim, eu lembro muito da minha infância que a gente tinha assim os melhores amigos, aquelas pessoas que a gente assistia a programação, né, que é da nossa época na televisão, e depois ia para a escola, no período contraturno a gente ficava jogando bola, ou até mesmo ficava sentado na rua para bater papo, para jogar conversa fora. Era muito legal, dá saudade dos anos 80. Eu vejo que cada vez menos as pessoas estão se reunindo hoje nas ruas para conversar, principalmente os mais jovens. Jerônimo conta que é filho único de seus pais, porém tem mais 6 irmãos. 2 deles por parte de mãe e 4 por parte de pai. Fala sobre a relação intensa que tinha com eles, principalmente com sua mãe, que sustentou os filhos com sua máquina de costura. E diz ter orgulho de seu pai, que foi radialista, e o incentivou a entrar na área da comunicação. Jerônimo teve bastante contato com radialistas e jornalistas, e que depois de formado conseguiu trabalhar com alguns deles. Isso foi uma grande conquista para ele como profissional. Então, a minha família, eu venho meu pai e minha mãe, eu sou filho único desse casal, do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho mais 6 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos por parte da minha mãe, um já falecido, ele era professor, e tenho minha irmã também, que agora está morando na cidade de Londrina, e também por parte do meu pai eu tenho mais 4 irmãos que moram aqui na cidade de Assis. Uma família bem grande, mas dentro da minha casa mesmo, morava eu e meus irmãos por parte de mãe. Então assim, eu tenho assim, várias lembranças de quando a gente ficava lá. Como era o menor, a minha irmã sempre me dava muita atenção, ela que me carregava para todos os lados, carregava para tudo que é lugar aí, como um chaveirinho, né? Então ela ajudou a me criar, porque minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, né?
e a minha irmã dando toda a atenção, todo o cuidado necessário que uma criança necessitava, até um adolescente, assim. Então foi muito bacana. Eu tenho várias histórias, assim, várias lembranças boas de estar dentro da minha casa, estar dentro com a minha família. Relação sempre muito intensa, né? Principalmente com a mãe, né? A minha mãe, que já é falecida, ela faleceu no ano de 2006, ela foi acometida por um câncer, e a minha mãe era costureira. Eu sempre falo assim com muito orgulho que a minha mãe sustentou a casa e o crescimento dos filhos numa máquina de costura. Deus deu o dom para ela de costurar, fazer costura. E ela conseguia fazer as roupas, né? Ela fazia, eu lembro, assim, vestidos, as amigas delas que participavam de eventos, sempre ia lá para fazer vestidos, ela também fazia cortinas, se vendeu muito. Então a relação com a minha mãe sempre muito intensa. E tem uma história bacana que a minha mãe, ela sempre costurava muito, sempre à noite. E assim, criança gosta de dormir, né? Então chegava o horário da noite, eu colocava o meu colchãozinho perto da máquina de costura da minha mãe, e ela tinha uma máquina, ela tinha a máquina industrial e também uma máquina chamada overlock. E um barulho muito forte do motor. E você acredita que até hoje eu consigo dormir com barulho do meu lado? Pode estar o barulho que for. Devido a isso, na minha infância, eu ter que dormir do lado da minha mãe, eu não ia dormir no meu quarto, eu arrastava meu colchãozinho e ficava do lado da minha mãe, e minha mãe não poderia parar de trabalhar porque ela tinha as encomendas dela. Então aquele barulhão todo lá, então ficava assim, um barulho muito alto e mesmo assim eu conseguia dormir. Tenho muito orgulho da minha mãe. Minha mãe, ela foi uma trabalhadora, se esforçou muito mesmo para criar toda a nossa família, os meus irmãos, né, dentro de casa, nos sustentar. Então assim, tudo em cima de uma máquina de costura. E o meu pai, eu tenho muito orgulho do meu pai porque hoje eu sou jornalista e meu pai foi radialista por muitos anos, o J. Paz, né? Hoje ele não está mais na mídia, ele está aposentado e ele sempre trabalhando em rádio, então ele sempre me levava também na Rádio Cultura, AM, na Rádio Difusora que eu trabalho hoje, então eu sempre tive muito contato com esses profissionais. Eu tive assim, 2 períodos muito intensos da minha vida que eu tenho muito orgulho, que assim, eu convivi vendo e admirando alguns locutores tradicionais aqui da cidade de Assis, e eu tive a oportunidade de trabalhar, entre outros que eu posso citar o Luiz Otávio, que eu trabalho hoje, o Cícero Coelho Pedrosa, que é o dono da Difusora, Márcia Gianazzi, entre outros o Antônio Sena, entre outros repórteres o Sidney Fernandes, Alves Barreto, são pessoas assim que quando eu era pequeno eu via eles e falei assim, nossa, que legal, como que é esse trabalho, que tem todo um histórico em cima de meios de comunicação, e sempre foram muito fortes as rádios aqui na cidade nas décadas de 80, 90, e eu participava, ia lá, assistia até, eu brinco com, eu chamo ele de tio Toninho, ele está lá na Voz do Vale, lá fazendo a programação, eu cantava música no programa dele, ligava, ele tinha programa infantil, então assim, meu pai me proporcionou isso, mesmo a gente não morando na mesma casa, ele me proporcionou isso, esse contato com essas pessoas no meio de comunicação. Então hoje eu posso dizer, falar assim que eu consegui completar as 2 coisas. Eu vi essas pessoas, e não estou brincando, eu não chamo eles que eles ficaram muito velhos, não é isso. É que o tempo não passa, né? Então eu era criança e via eles, admirava eles no estúdio, falava assim, como que eles fazem isso? E Deus me deu a oportunidade de trabalhar com eles e trocar a experiência com eles. Então assim, meu pai me proporcionou isso, de abrir essas portas no meio de comunicação aqui na cidade de Assis. Jerônimo ressalta que sempre teve personalidade calma e sua adolescência foi longe da vida noturna. O perfil também nos conta que começou a faculdade de processamento de dados, porém não terminou. Encontrou uma oportunidade de fazer aquilo que gostava novamente na FEMA, quando foi aberto o curso de jornalismo, onde fez parte da 2ª turma e no primeiro ano de faculdade começou a trabalhar na área, onde a instituição lançou um tabloide. Jerônimo era o estagiário. Ainda foi diretor do Departamento de Comunicação da Prefeitura da cidade de Cândido Mota. Acompanhe um pouco mais a seguir. Bom, eu estudei na escola Hernani Rodrigues, que é conhecido como GE, né? Uma escola estadual aqui da cidade de Assis, muito tradicional, ela está ali cravada no meio da Vila Xavier. E assim, só estudei ali, não fiz nenhum tipo de pré-escola em outro lugar. Eu comecei desde do prézinho que tinha lá na época e fui até o chamado 3º colegial, na época. Hoje mudou um pouco a sistemática disso, né? Eu estudava nos primeiros períodos à tarde, depois no período da manhã. E o G é muito legal, né? Eu lembro das histórias, foi lá
que foi a primeira vez que eu conheci a minha esposa, né, que eu vi lá a minha esposa, que hoje é minha esposa. Até então ela tinha alguns anos atrás de série do que eu estava estudando. Então, assim, as lembranças que eu tenho muito legal dos colegas que estão lá, a gente encontra hoje na rua, e também, assim, do esforço que era, né, do contato que era dos professores estar com a gente. Também no período da tarde a gente ia lá, a escola era aberta, a gente podia praticar esporte. Eu, assim, nunca fui bom de futebol, eu sempre corria atrás da bola, né? Então, assim, não era muito chamado para os jogos de futebol, mas eu sempre participava do basquete, sempre gostei muito de basquete. E aí a gente conseguiu formar umas equipes de basquete lá, jogava vôlei também, assim, quando tinha os interescolas lá, né, escola contra escola. Então, uma época muito boa que eu tenho do GE, dos amigos que eu formei lá, dos professores que também passaram pela nossa vida lá. E parece que na época a gente não dá tanta importância, né? A gente não vê aquilo como um ciclo importante na nossa vida. Depois que passa o tempo, aí a gente vê do quanto foi importante ter todo aquele convívio, os ensinamentos. E não sei, não é sendo saudosista não, mas eu acho que as escolas ela tinham um outro perfil do que são hoje. Se tinha mais contato, a gente gostava de ficar mais na escola. A gente saía do horário de aula, mas voltava também para ficar lá no período da tarde, para ter esse convívio, ter esse contato um junto com o outro lá. Tenho vários amigos até hoje, né? E assim, pela distância, a amizade ela permanece forte ainda, mas eu tenho vários amigos. Tem amigos meus que se formaram em policial, tem um amigo meu que eu sempre gosto de falar dele, o Getúlio, que é um amigo meu, para você ver como que é. Hoje ele é um dos meus melhores amigos. E a gente começou brigando, você acredita? Na 5ª série da escola do Hernani Rodrigues foi uma briga, e aí a gente se tornou, fomos para a diretoria juntos, e a partir dali a gente construiu uma história de amizade assim, muito sólida. Hoje ele é sargento da Polícia Militar na cidade de Campinas, a gente troca algumas mensagens, fui padrinho do casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento, e assim, ele é uma pessoa muito especial. Entre outras que passaram com a gente também ali no colegial, que a gente mantém contato até hoje. Eu falo assim, que a escola ela é um lugar porque você convive muito com as pessoas, você cresce ali, você sabe, você começa a conhecer todos os defeitos, todas as qualidades, e você consegue construir uma amizade sincera, que ela vai se perdurando por longo dos anos. Então, assim, o período da escola, eu continuo com muitas amizades, eu citei um amigo, poderia citar vários outros, mas são pessoas assim que marcaram as nossas vidas. Tem algumas pessoas que a gente tem menos contato. Sempre se fala, né? Tem o Turma do Fundão, um grupinho, assim também era naquela época lá. A gente tinha o nosso grupinho, ele permanece até hoje. Tenho, assim, não tanto contato, mas tenho contato e a gente sempre quando senta, lembra, se lembra como que era tal época, tal momento. É bem bacana para fazer amizade à escola. Olha, falar um pouquinho dessa transição, né? Da fase da escola para a adolescência. Eu sou um cara totalmente diferente, eu acho que da época, né, da balada. Eu nunca gostei, apesar de já ter ido em discoteca, frequentado, eu moro na Vila Xavier, eu frequentei por muito pouco, na época do Porão Disco Clube. Mas assim, aquele ambiente de discoteca, eu nunca gostei muito, de pouca luz, muita iluminação rápida, música técnica, assim, nunca me chamou a atenção. E essa galera que a gente andava na escola, a gente não era muito ligado a isso, a ficar na noite. Eu nunca fui de virar à noite, nunca tive esse perfil de ficar, vamos ficar de madrugada conversando, não. Eu entrei na igreja, ao qual sou hoje obreiro da igreja do Evangelho Quadrangular, nessa época eu não estava na igreja. Mas mesmo assim, mesmo não estando na igreja, eu já tinha esse perfil mais calmo, eu já tinha esse perfil de mais ficar em casa. Eu sempre gostava muito do quarto, ficar em casa, no meu quarto, com os colegas lá, a gente jogando, jogos da estrela mesmo, os nossos videogames da época, bem assim, pouco desenvolvido, eu vejo hoje pelo meu filho o desenvolvimento dos games, mas nessa época assim, a gente ficava mais em casa, mais recluso mesmo. Eu não era de balada e nem de ficar saindo assim para qualquer lugar. Eu saía para o lugar direcionado, casa de amigos, pessoas próximas ali, para se reunir. A gente se reunia muito, mas não para ficar. E eu também nunca fui de bebida, nunca. Teve uma coisa que nunca assim, teve na minha vida, e não é certo até porque eu tivesse procurado, bebida alcoólica e cigarro, eu nunca fumei e cheguei a experimentar bebida um pouquinho, coisinha de leve, mas eu nunca gostei, nunca fui assim, tive essa proximidade. Então posso dizer que a minha adolescência ali
foi bem longe de discoteca, dessas vidas noturnas aí, e eu nunca tive com ninguém que fez na época, não. É só falando mais de como eu agia. Então, assim, eu ficava acordado, eu era a pessoa que ficava acordada ali com os amigos, a gente ficava conversando, a gente gostava mais da zoeira da época, de brincar com os amigos, mais disso. Ó, o jornalismo, cara, hoje ele é tão forte na minha vida, porque eu sempre falo que foi por Deus, porque eu saí do GE, do Hernani Rodrigues, terceiro colegial, e vem aquela questão de o que eu vou fazer da minha vida. Eu tinha meu pai ali como um parâmetro de radialista muito forte na cidade de Assis, ele fazendo o trabalho dele, e eu acompanhando. Só que daí eu falei assim, eu vou tentar processamento de dados. Hoje o curso aqui nem chama na FEMA mais processamento de dados, ele tem outro nome. Aí eu entrei, falei, vou prestar vestibular, naquela ânsia de sair do terceiro colegial e também já entrar na faculdade, prestei para esse processamento de dados, na época também tinha ciência da computação. Durei um ano, rapaz, não deu certo, aquele negócio de conta matemática, fazer cálculo, número binário. A hora que eu vi os laboratórios aqui, a FEMA com a sua estrutura, os professores da época, eu falei assim, isso aqui não é para mim. Não vou fazer isso não. Aí eu saí. Aí, logo depois que eu saí do curso de ciência de processamento de dados, aí a FEMA abriu a possibilidade do curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. A FEMA já era muito forte em publicidade, propaganda e publicidade, e aí eu falei assim, eu vou fazer isso daí, eu vou entrar. E aí eu tive a oportunidade, falei assim, vou fazer minha inscrição. Eu fiz parte da segunda turma do curso de jornalismo aqui da FEMA e também tive a oportunidade, logo de primeiro assim, de já começar a trabalhar na área. Quando no primeiro ano de cursando aqui na FEMA, eu já entrei aqui no antigo CPCom, depois ele se transforma em Labcom e hoje ele é essa estrutura que é toda aqui, essa parte multimídia da FEMA, que tem a TV FEMA, tem a Rádio FEMA, toda a sua estrutura aí. Então, assim, quando eu entrei, eu tive assim, preparado por Deus mesmo. Comunicação entre o jornalismo. E eu lembro que o pessoal muito empolgado, agora a gente precisa sair mais da cidade para fazer jornalismo. Aí já comecei a fazer estágio aqui dentro do Labcom. E a FEMA lançou um tabloide, um jornalzinho menor, e eu era o estagiário desse tabloide. E até a pessoa que escrevia, que era a Elaine, ela era a redatora-chefe, e eu fazia o foquinha lá, fazia as matérias, tirava umas fotos. Então o jornalismo sempre foi muito latente na minha vida. E aí, o interessante é que não parou mais, porque mesmo eu não ainda formado, eu consegui trabalhar, ser diretor do departamento de comunicação da Prefeitura de Cândido Mota. Então eu estudava à noite e trabalhava de manhã e à tarde na cidade de Cândido Mota, como diretor do departamento. Trabalhei na época com o prefeito Cidinho de Lima. Então assim, eu consegui formar a parte teórica aqui na FEMA, que me dava todo o suporte. A FEMA estava crescendo com seus laboratórios, uma segunda turma muito solidificada, o pessoal está trabalhando até hoje aí. Para você ver como que a formação é muito importante, a formação acadêmica. Os alunos que participaram daquela época com a gente, hoje eles estão aqui espalhados nos meios de comunicação aqui da cidade e por todo o Brasil. Você consegue ver aí alunos da FEMA por todos os lugares. Então eu consegui fazer a parte teórica aqui na FEMA com o curso e a parte prática trabalhando no Departamento de Comunicação da Prefeitura de Cândido Mota. E o jornalismo sempre ali muito presente na minha vida. Quando eu saí da Prefeitura de Cândido Mota, apareceu uma vaga numa TV local aqui da cidade, que era antigo Canal 4, que hoje é a TV 10. E aí na área esportiva, e tudo tem isso, né? O homem gosta do esporte, jornalismo, e um amigo meu falou assim, Jerônimo, eu tô saindo, eu tô indo para outra praça e vai abrir a vaga, você não quer fazer um teste? Eu falei assim, eu vou fazer o teste. Fui lá, fiz o teste, fui aprovado no teste, e acho que muita gente que pode estar me vendo agora vai lembrar da minha passagem na TV no ano 2005 e também 2006, nessa transição do Canal 4 para a TV 10, ao qual nós fizemos a cobertura do Conte Assis. Foi a época que teve o auge do Conte Assis aqui na cidade, eu apresentava o programa Boletim Esportivo na TV 10, e também a gente viajou aí o estado de São Paulo todo aí para acompanhar a equipe do Conte Assis. Então, assim, o jornalismo, nesse início para mim, ele é muito presente, e assim, muito presente com a prática, que você joga lá e fala assim, se vira aí garoto, se vira aí menino, para ver o que você vai fazer. Então assim, são histórias maravilhosas e lembranças maravilhosas que eu tenho assim, desse período de início da minha formatura
se formando, pegando o MTB, mesmo o registro de jornalista, aqui pela FEMA, desse trabalho de início de assessoria de imprensa na Prefeitura de Cândido Mota, e nessa transição que eu fiquei 1 ano e meio lá na TV fechada, trabalhando aí só com esporte, apresentando o Boletim Esportivo, um programa diário, e viajando aí, fazendo a transmissão ao vivo dos jogos. Jerônimo conta que teve uma grande transformação na sua vida entre 2006 e 2007, por conta do falecimento de sua mãe. Nesse período, começou a frequentar a igreja. Ele também fala sobre o seu casamento e a sua família, principalmente a graça recebida que foi conseguir o seu emprego na Rádio Difusora. Fala aí, Jerônimo! Então, aí, sobre essa minha história, aí eu tive uma parada, não trabalhei durante 1 ano, porque foi quando a minha mãe ficou doente. A minha mãe foi acometida por um câncer e ela faleceu no ano de 2006. Assim, foi um baque muito grande na minha vida, foi uma transformação assim que eu posso dizer para você que mudou a minha vida. Eu posso assim, antes e o depois, porque várias coisas aconteceram na minha vida nesse período. Minha mãe falece em 2006 e eu tinha que escolher, ou eu trabalhava ou eu cuidava da minha mãe. E eu escolhi cuidar da minha mãe. No ano de 2007, ela faleceu no ano de 2006, eu fiquei com ela lá, e em 2007 ela faleceu, em 2006 eu fiquei parado, um período, porque eu tinha que cuidar dela. Aí eu falei assim, bom, minha mãe faleceu, eu morava com ela ainda, aí minha vida virou. Aí eu tive que tomar conta de tudo da minha casa. Era uma pessoa que a minha mãe cuidava das contas, cuidava de tudo, eu trabalhava, eu tinha minha independência, mas a gente morava junto. Aí, minha vida mudou em todos os sentidos. Minha vida mudou profissionalmente e também pessoalmente. Na questão de pessoalmente, eu já tinha, desde 98, lembra que eu contei a história, que eu conheci a minha esposa lá no Hernani Rodrigues, no GE? Aí a gente casou. A gente ficou 9 anos, só 9 anos namorando a gente ficou. Muita gente fala que eu enrolei ela, mas não enrolei não, a gente estava preparando o momento certo. E em 9 anos a gente resolveu casar. Então no ano de 2007, 2018, a gente está agora. Então você vê a história. Em 2006, 2007 tem essa mudança. Eu caso, com a minha esposa que é a Juliana. Eu entro na igreja também, a pedido da minha sogra. E aí quando eu fiquei muito tempo, esse tempo desempregado, você fica um pouco fora do mercado. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu estou com a minha casa, tenho que tomar conta da minha casa, tenho as contas para pagar, casei, vou ter que tomar conta. Minha esposa veio morar comigo e aí minha vida melhorou muito. E aí a minha sogra falou assim, Jerônimo, vamos fazer o seguinte, tá tendo a campanha na igreja e você vai lá fazer a campanha, escreve no papel o que você quer. Aí você acredita que eu escrevi no papel, eu até conto isso para o meu patrão até hoje, o Cícero, eu falo assim, Cícero, eu escrevi que eu queria trabalhar na Rádio Difusora de Assis. Coloquei na minha cabeça, no meu coração, que eu queria trabalhar na Rádio Difusora. Escrevi no papel lá da igreja para fazer essa campanha. No terceiro dia da campanha, toco o telefone em casa. Cícero Coelho Pedrosa. Ele fala assim para mim, Jerônimo, é o seguinte, o Alves Barreto, que era o repórter da época da Difusora, ele vai sair de férias. E ele saindo de férias, ele já saiu. E eu preciso de um repórter amanhã cedo, tá? Para apresentar o show de notícias às 7 horas da manhã. E eu vi o teu currículo aqui que você deixou, tal. Eu já te conheço de outros trabalhos que você fez. Você topa? Aí eu até lembro que não deu nem tempo de fazer um charme no telefone. Eu falei assim, vou, né? Precisando demais, assim, vou. Eu lembro que ficou aquela ansiedade, falei assim, terceiro dia de campanha da igreja, o emprego que eu escrevi, coisa de Deus, eu vou. Aí quando eu entrei na Rádio Difusora no lugar do Alves Barreto para cobrir as férias do Alves Barreto, um período de 10, 15 dias. Cobri, fiz lá o Alves Barreto, que não é nada fácil, que é um profissional super consolidado aqui, todo mundo ama o Alves Barreto. Aí fiz lá o jornalismo na Rádio Difusora. Chegou, fiz o jornalismo, aí bem na época saiu o menino da técnica, do estúdio de gravação da Rádio Difusora. Neste período ele recebeu uma oferta para trabalhar em São Paulo. Aí eu pedi para a gerência da rádio, falei assim, conversa com o Cícero para me dar uma oportunidade no estúdio de gravação da rádio. Aí o Cícero falou assim, ele é formado em jornalismo, mas ele quer ficar no estúdio de gravação? Se ele quiser, a vaga é dele. Fiquei 1 ano, exatos 1 ano,
Aí a Mária Rubelzek, que hoje tem o seu trabalho de assessoria, ela teve que sair da cidade também, para você ver como que as portas vão se abrindo. E aí eu entrei como redator-chefe, editor-chefe da Rádio Difusora. E por lá estou há 10 anos, né? Então foi assim que começou a minha rádio na Rádio Difusora. E assim, e aquilo que eu disse no início, eu tenho o maior orgulho de falar da Rádio Difusora. Eu tenho a Rádio Difusora como a minha segunda casa, a minha segunda família. E para tudo assim que eu olho hoje, eu falo assim, pô, que oportunidade, vendo lá atrás, quando meu pai me levava nos estúdios da rádio, vendo aqueles profissionais, vendo aquelas pessoas falando, e eu hoje trabalhando do lado delas, né? Algumas não estão mais na emissora, outras estão. Então eu olho e falo assim, pô, como que Deus foi tão bom para mim na minha vida profissional? Eu estou na área que eu amo, me pagam para fazer o que eu gosto, trabalho numa rádio que tem o seu perfil, o seu DNA, com jornalismo e prestação de serviços, e eu tô lá na emissora. É tão bom, assim, eu sempre gosto de falar muito da Difusora, principalmente por todos os processos que estão passando. A Rádio Difusora está aí em vários projetos futuros aí, que se Deus quiser a gente vai cada vez mais consolidar a nossa audiência. Então assim, a história para o jornalismo para mim ela é assim, as portas elas foram se abrindo, mas eu sempre falo que a base é muito importante. Eu tive meu pai me ajudando, e também a formação acadêmica. Muita gente fala assim, você não precisa de formação, você não precisa de um estudo, é só mais a prática, a parte teórica. Não, a parte teórica eu tenho certeza que é a que me trouxe até hoje onde eu estou na minha profissão. Aí, e todo esse tempo, depois de tudo isso que eu estou vivendo na minha época de jornalismo, trabalhando na Rádio Difusora, a minha vida mudou muito, porque daí, da mesma forma que eu fiz a campanha na igreja, eu falei assim, eu vou ficar na igreja, e hoje eu sou obreiro credenciado da 5ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu quero aproveitar sempre assim, mandar que são 3 pessoas importantes na minha vida. Desde que eu perdi a minha mãe em 2006, eu coloco a minha esposa Juliana como uma mulher importantíssima na minha vida, minha companheira, minha amiga. A minha sogra, tem muita gente que fala assim, mas você fala da sogra? Eu falo, a minha sogra é muito importante na minha vida. Ela é minha mãezona hoje, tenho ela como minha mãe. E tem como a minha pastora também, a pastora Denise Siciliato, que me abraçou. E hoje eu sou obreiro credenciado, fiz 3 anos de teologia nesse período, e aí hoje eu sou obreiro credenciado da da 5ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Então assim, eu tenho essa bênção que é meu trabalho profissional e tenho essa oportunidade rica que Deus me dá de estar na igreja, de estar com a minha família dentro da igreja. Eu acho que isso é muito importante, que tem me movido muito, tem me melhorado muito. A gente tem muito que melhorar, muito que aperfeiçoar, né? Todos cheios de defeito ainda, mas assim, eu sempre gosto de estar com o pessoal da igreja. Aos domingos dou aula lá na igreja, na escola bíblica, participo de todas as atividades, muito presente, assim, a minha casa, a minha família, a gente toda voltada para a igreja. E eu falo, eu tenho 2 movimentos, de manhã e à tarde eu estou na Rádio Difusora, e você quer me encontrar à noite, é para me encontrar na igreja também com o trabalho que a gente faz. Então, assim, a igreja, quando ela entra, a Igreja Evangélica Quadrangular, quando Jesus Cristo entra na minha vida, ela é uma mudança radical. É de um menino, de uma adolescência que sem muita direção, trabalhando sem saber o que vai fazer. Em 2006, com o falecimento da minha mãe, aí eu começo a dar um rumo diferente para a minha vida. Hoje eu sou muito feliz, muito grato a Deus de ter a esposa que eu tenho, que é a Juliana, e o meu nome é Jerônimo Paz. Aí eu falei que eu dei o sobrenome para ela, o sobrenome global. Então ela é Juliana Paz, Juliana Pereira Lino Paz. E eu sou casado com a Juliana Paz, morando na cidade de Assis. Ela é fisioterapeuta, graças a Deus ela está também consolidada no trabalho dela. Ela faz pós-operatório de cirurgia plástica lá no Hospital Maison das Flores, com o René Lousada, o cirurgião. Então assim, eu não tenho que reclamar, Deus abriu todas as portas. Então Deus colocou essa pessoa do meu lado, com muito amor, muito carinho, e o filho, né, que ela me deu, que é o Davi Luca Pereira Lino Paz, que ele está com 4 anos e meio de idade. É assim, é um sonho, a gente sempre fica imaginando, né, desde a época do Hernani Rodrigues do GE lá, eu ficava pensando, como vai ser minha família, como vai ser meu filho. Hoje eu olho para ele e falo assim, nossa, mas como que é bom, como é gostoso ter um filho, como é gostoso ter essa oportunidade de conviver. E a gente tem até um jogo, a gente brinca de videogame, e você vê como são épocas diferentes. Na minha época não tinha nada de tecnologia, tinha que esperar desenho passar,
jogar videogame. Eu lembro quando eu jogava videogame, o videogame era Atari. Minha mãe falava assim, não vai jogar Atari porque o tubo vai estragar a televisão, vai esquentar. E hoje meu filho joga lá o PlayStation dele. E para você ver como que a tecnologia está tão presente hoje na vida, até de uma criança de 4 anos e meio, eu tive que montar um canal no YouTube para gravar os jogos dele, eu fazer os jogos dele, a gente fez alguns vídeos. E você quiser acessar lá, Jerônimo, aproveitar e fazer propaganda devido à audiência aqui, Jerônimo Pais em Família, lá no YouTube, você vai ver lá uma parte da igreja também, vai ver meu filho lá jogando Toy Story, jogando os jogos dele lá, você vê como que mudou. Então assim, eu só tenho que agradecer a Deus pela família que eu tenho hoje, para você ver, a gente perde de um lado, mas Deus acrescenta muito em outras partes. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa muito feliz, mas muito feliz mesmo profissionalmente e também na minha parte pessoal com a minha família. Primeiro eu quero agradecer a TV Fema, obrigado por ter lembrado, por ter feito o convite, quero agradecer a todos, o Guaíra, todo mundo da parte técnica, todo mundo que está aí com a gente, parabéns pela TV Fema, esse sucesso, esse crescimento de toda a estrutura Fema. A Fema faz parte da minha história, eu quero ver cada vez maior essa estrutura da Fema, da TV Fema. Quero agradecer por abrir esse espaço aqui no programa Perfil. E a mensagem que eu quero deixar para cada um que está me assistindo agora, seja na parte da programação, do que está ouvindo ou do ver o vídeo depois, é assim, que você nunca desista dos seus sonhos. Que você, em maneira alguma, se você tem um foco, se você quer na área profissional, na pessoal, não vá dar ouvidos para pessoas que deixam você desanimada. Não deixe para ouvir pessoas que não te ajudam a construir. Você tem potencial, você é uma pessoa vencedora, acredite em Deus, acredite em Jesus Cristo, que é um caminho que deu certo na minha vida, deu certo na minha família, e hoje eu estou aqui porque assim, a minha história tinha tudo para dar errado, a minha história tinha tudo para tomar um lado que até muitos amigos meus de infância tomaram, infelizmente, e hoje alguns não estão aqui para contar. Mas quando você se fortalece, tem um objetivo e coloca o teu Deus na frente, coloca a verdade na frente, você não deve desistir. Então você que está me assistindo, principalmente você jovem, eu quero falar com você jovem agora. Você que é jovem, faça o máximo, trabalhe, pegue seus recursos, se forme em algum curso de graduação, busque alguma área profissional para você, cresça. O que você puder aprender, aprenda na sua vida. E não se esqueça da sua família, não se esqueça da sua origem. E não se esqueça que tem um Deus maior, que cuida da gente. A gente chora, a gente às vezes é rabugento, mas Deus sempre está com a gente. A gente vai vencer, pode ter certeza. Esse programa Perfil, eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas histórias foram contadas e muitas histórias serão contadas ainda. E você vai ver que são histórias de sucesso, de pessoas que perseveraram, pessoas que acreditaram. Não dê ouvidos para o fracasso, sempre esteja olhando para o futuro e para o seu sucesso. Obrigado pela oportunidade. Vocês acompanharam uma grande história por trás de um grande perfil. História de vida, amor pela família e pela profissão, garra, atitude e determinação são adjetivos que encaixam perfeitamente na vida do nosso perfil. Lembre-se sempre de nunca desistir dos seus sonhos, assim como Jerônimo. O perfil dessa semana se encerra com essas mensagens lindas do nosso convidado e com esta belíssima história de vida. Espero que tenham gostado da minha apresentação frente ao programa. Obrigado. E aí, qual é o seu perfil?